Olá, paz do Senhor Jesus. Sou missionária Andréia Chiappetta, da Igreja Evangélica Plenitude de Deus, e eu estou aqui para transmitir essa mensagem, a segunda parte dessa mensagem. Nós estamos com esses estudos sobre corpo, alma e espírito, e hoje eu gostaria de falar sobre o espírito também, mas na linha do batismo no Espírito Santo, do falar em línguas, né? Então, o falar em línguas ele é um dom, né, do Espírito Santo no nosso espírito, que beneficia o crente. E o batismo no Espírito Santo ele é algo muito procurado, né? Ele é algo muito desejado por muitos cristãos. Ele é algo que para alguns é uma realização de um milagre que elas buscam intensamente, mas que muitas têm muita dificuldade de receber. Muitos crentes hoje, eu vejo um grande número de pessoas hoje que ainda não conseguiram receber esse batismo no Espírito Santo, essa busca, né, pelo batismo. Isso levanta uma questão: por que Deus batizaria uns e não batizaria outros? Por que o Espírito Santo encheria, né, alguns crentes e outros não? Por que essas pessoas demoram tanto, às vezes, para receber esse batismo, sendo que são pessoas que desejam tanto esse dom e não recebem, né? E há muitos questionamentos acerca do dom de línguas, da oração em línguas, mesmo no meio pentecostal. Muitos falam em línguas, né? A maioria dos crentes pentecostais, eles falam em línguas, mas eles muitas vezes não sabem nem para que serve o falar em línguas. Muitos recebem o dom de línguas, né? Recebem o batismo no Espírito Santo, falam em línguas, mas você pergunta para ele: mas para que falar em línguas? Para que serve o falar em línguas? Qual é a vantagem, né, de falar em línguas? E ele não sabe responder, não sabe explicar por que falar em línguas, qual o benefício de se falar em línguas. E é disso que eu queria falar com você hoje, sobre esse batismo no Espírito Santo, sobre esse dom de línguas, sobre o Espírito com relação a essa manifestação do falar em línguas. Eu queria que você abrisse em 1 Coríntios capítulo 14, que é o capítulo, né, que fala mais sobre esse falar em línguas, esse dom de línguas. E ele diz assim, a partir do versículo 2, 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Que interessante. Vamos entender isso aqui. Porque quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus. Olha só que interessante. Visto que ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Então vamos lá, vamos entender. Falar em línguas é falar com Deus, primeira coisa. Então, quando eu oro em línguas, o meu espírito ora. Ninguém entende a oração em línguas. Ninguém. Nem eu entendo a oração em línguas. Por quê? Porque a oração em línguas é o meu espírito está orando, né, através de uma manifestação do Espírito Santo. Então, os dons espirituais, preste atenção, existe dom natural, né, que, por exemplo, a dom natural. Fulana canta, tem um dom que canta, é um dom natural. O outro toca todos os instrumentos, aprendeu sozinho, é um dom natural. Um dom espiritual é diferente. O dom espiritual, ele é uma manifestação do Espírito Santo no nosso espírito. Então, o falar em línguas, ele é uma manifestação do Espírito Santo no meu espírito, que faz com que eu fale em outras línguas. Mas eu não sei o que eu estou orando, e nem ninguém sabe, somente Deus. É uma comunicação espiritual. Então, o meu espírito fala com Deus. Ele fala assim: porque quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus. Então, o meu espírito fala com Deus, visto que ninguém entende, e em espírito fala mistérios, ou seja, a gente não entende. No versículo 4, ele continua, fala assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, aquele que fala em outra língua
edifica a si mesmo. Olha só que interessante. E no versículo 14, olha só, ele fala assim, uma coisa interessante. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito está orando de fato. O meu espírito ora de fato. Mas a minha mente fica infrutífera. Ou seja, vamos entender aqui. Isso é tudo muito complexo. Se a gente se perder, a gente não entende. Então, no versículo 2, a gente fala aqui na palavra que quem ora em outra língua, quem fala em outra língua, não fala a homem senão a Deus, e ninguém entende, somente Deus. Aqui no versículo 14, ele fala que quando o meu espírito ora, ele fala assim, ó, porque se eu orar em línguas, em outra língua, o meu espírito está orando de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, peraí, vamos entender. Se eu oro em espírito e se eu oro em línguas, o meu espírito está orando, mas a minha mente fica infrutífera. A minha mente não participa da oração em línguas. A gente falou no vídeo anterior que nós somos corpo, alma e espírito. Amém? O nosso corpo, ele se comunica com o mundo natural. A nossa alma, ela se comunica com o mundo, com as pessoas, no sentido dos sentimentos, da vontade e das emoções. E o nosso espírito, ele se comunica com Deus e com o mundo espiritual. Então, quando eu estou orando em línguas, o meu espírito está orando, mas a minha alma, a minha mente não participa da oração em línguas. Então, tem muita gente que pensa, e até eu pensava antes, quando eu não entendia nada, né, mesmo depois que eu fui batizada em línguas, quando eu orava em línguas, eu ficava lá, canta, labassuriando, e a minha mente, eu ficava pensando, né, e eu pensava que o que eu devia falar, que eu estava falando em línguas, devia, sei lá, bater com aquilo que eu estava pensando. Então eu ficava pensando, com a minha mente eu falava, e com a minha mente eu estava ali orando para ver se era aquilo, se condizia, sabe? Não entendia. Porque eu não entendia o que era uma oração em línguas, né? Apesar de ter sido batizada com o Espírito Santo, eu orava em línguas, mas vinha aquela vontade, eu abria a boca, falava em línguas, mas eu não entendia nada. Por que eu estava falando, né, em línguas? Mas eu não entendi o quê? Que a minha mente, ela não participa da oração em línguas. Quem participa é o meu espírito. Vamos entender isso. Então, nós temos um corpo espiritual. Amém? Nós temos um corpo espiritual que é o nosso espírito, ele é o nosso corpo espiritual. E ele, no mundo espiritual, ele tem uma comunicação com Deus, que muitas vezes nós não entendemos. Então, peraí, vamos entender. O meu espírito sabe de coisas que eu não sei. Deu para entender isso? O meu espírito fala em mistérios com Deus. E só Deus entende. Então, peraí, o meu espírito sabe de um monte de coisa que a minha mente não sabe, que eu não sei, que não é comunicado, muitas vezes, pela minha mente. E ele fala aqui, no versículo 4, que aquele que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Por quê? Porque quando eu estou falando em línguas, quem está falando, quem está orando, é o meu espírito. E o meu espírito sabe coisas que eu não sei e ele tem entendimento. O meu espírito, ele tem consciência do mundo espiritual e das coisas do espírito. E ele também ouve a voz do Espírito Santo que está com ele. 1 Coríntios 6,17. Aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Então, o meu espírito, ele sabe de muitas coisas e ele tem um conhecimento do mundo espiritual que eu não tenho, que a minha mente não tem. Então, quando eu estou orando em línguas, o meu espírito está orando. E ele está falando com Deus, se comunicando com Deus no mundo espiritual, na dimensão espiritual, coisas que a minha mente não sabe, que eu não sei. Então ele está se edificando. Aquele que ora em outra língua, a si mesmo se edifica. Então o meu espírito está orando por mim. Deu para entender isso? Olha que coisa complexa. Então o meu ser espiritual, ele é autônomo
assim como o meu coração. O coração nosso, ele é um ser autônomo. Eu não fico pensando, coração bate, fica batendo, ele fica. E eu falo, coração, para de bater. Ele para de bater. Não é assim que funciona. O meu coração, ele é autônomo. Ele bate independente de eu pensar. Eu não posso pensar, coração, acelera agora. E ele acelera. Eu não acelero. Ele é autônomo. Ele faz o que ele quer. Ele faz um músculo pulsante autônomo. Assim é o nosso espírito. Vamos entender. Vamos entender isso. Precisamos deixar isso, né? Entendido. Quem assistiu o vídeo anterior vai entender que o nosso espírito estava morto, distante, afastado de Deus. Ele não tinha comunhão com Deus. Estava morto. Ele não é que ele não existia. O nosso espírito existia, mas ele não tinha comunhão com Deus. E ele também ele não recebia vida de Deus, informações de vida de Deus. Então o nosso espírito ele estava ali miado. A nossa alma tomou conta. A nossa mente ela tomou conta de tudo, né? A nossa mente, a nossa alma, ela dominava. Vamos colocar alma e corpo, vamos chamar de carne, tá? Alma e corpo vamos chamar de carne. Então, o crente carnal ele é aquele que é guiado pelo que a alma quer e pelo que o corpo quer. Porque a alma tem vontade, o corpo também tem vontade, né? Necessidades. E então, aquele que não tinha ainda, né, o seu espírito vivificado, que é no caso das pessoas que ainda não aceitaram Jesus, que ainda estão com o espírito morto, né, distantes de Deus. Nós que estamos em Cristo, estamos com o espírito vivificado, estamos com o espírito fortalecido em Deus. E nós que recebemos o batismo no Espírito Santo, quando nós oramos em língua, então o nosso espírito começa a orar. E ele começa a se fortalecer, e ele começa a se edificar, e ele começa a prevalecer contra a nossa alma. O que é a nossa alma, como a gente estudou? Emoções, vontade e pensamentos. Quando o nosso espírito fica fortalecido, fica treinado, fica edificado, nós começamos a ter o quê? Uma prevalência do nosso espírito com relação à nossa alma, ou seja, com relação às nossas vontades. Então, por que é importante eu orar em línguas? Porque quando eu oro em línguas, o meu espírito, que sabe coisas que eu não sei, que tem conhecimento do mundo espiritual que eu não tenho, ele está orando por mim. Né? A oração em línguas, ela é tão poderosa porque ela é uma intercessão do nosso espírito e ela também é uma intercessão do Espírito Santo. Tá? Então vamos lá. A oração em línguas, ela tem várias faces. Então hoje nós vamos nos ater simplesmente à oração em línguas de edificação própria e do Espírito Santo com relação à intercessão nossa e por outras pessoas, né? Então a gente precisa só discernir. Existe o dom de línguas, né? Que eu falo em línguas, e tem o dom de variedade de línguas. Então são dois dons diferentes. Se eu buscar e pedir e clamar, eu posso receber do Espírito Santo uma variedade de línguas, onde eu vou falar várias línguas, eu vou poder passar um bom tempo falando em várias línguas, mas isso são casos específicos em que o Espírito Santo dá. Mas a maioria dos crentes recebe mesmo o dom de línguas. Geralmente é uma língua só que o crente ele fala, né, que ele é uma forma de Espírito dele se comunicar, né, com Deus pelo Espírito. Então, nosso Espírito se comunica com Deus nessa língua estranha que nós não entendemos, né? E também as pessoas ao nosso redor, elas não entendem, salvo quem tem esse negócio da interpretação, que é outro dom, né? Que é o dom de interpretação de línguas. Por exemplo, se eu estiver aqui orando em línguas, pode ser que o Espírito Santo, ele conceda que a outra pessoa interprete aquilo que eu estou orando em línguas, e ele vai usar aquilo como uma mensagem para edificar a igreja, ou edificar outra pessoa, ou de uma outra forma aleatória, que a gente não entende muitas vezes. Esse dom de interpretação de línguas, ele é um dom maravilhoso, mas ele é um dom que nós não vemos muito ele sendo usado. A gente vê muita gente orando em línguas, mas a gente não vê muita gente tendo esse dom de interpretação de línguas. Somente uma vez eu pude experimentar. Eu estava orando na igreja de uma maneira
muito intensa em línguas, estava um poder maravilhoso na igreja, e de repente eu me vi interpretando como se eu estava simplesmente orando em línguas, e eu orava em línguas e eu falava. Orava em línguas e falava. Só que o que eu falava em português entendível, eu estava falando de uma maneira que nem eu sabia de onde estava vindo. Simplesmente as palavras, elas saíam da minha boca, e foi uma oração tão tremenda e poderosa, profética para a igreja. Foi uma oração muito profética para a igreja. E não foi fruto do meu pensamento, nem nada. Eu simplesmente orava em línguas e em seguida vinha e eu falava. E eu percebi que aquilo era uma manifestação do Espírito Santo e que eu não estava participando realmente daquilo. Então eu fui tomada pelo Espírito Santo e ele me fez realmente orar e interpretar aquilo. Então foi uma coisa muito maravilhosa que eu pude experimentar e que não é algo que acontece com frequência. Geralmente oramos em línguas, posso orar meia hora em línguas, mas eu não tenho ideia. Às vezes eu até fico pensando, será que meu espírito está orando, né? Mas eu não sei. Mas vamos lá, vamos nos ater então. Então, a oração em línguas, o meu espírito ora. Então, e o meu espírito ora, né? Também guiado pelo Espírito Santo. Então, a oração em línguas também é o Espírito Santo orando através de mim. E a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 8, é muito interessante quando ele fala acerca da oração do Espírito Santo. Ele fala a partir do versículo 26, ele fala da intercessão do Espírito Santo através, né, das nossas vidas. Ele fala assim, ó: também o Espírito com E maiúsculo, toda vez que você lê na Bíblia Espírito com E maiúsculo, está falando a respeito do Espírito Santo. Quando é E minúsculo, está falando sobre o Espírito do homem. Também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste nas nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha só que interessante. Então, o Espírito Santo, quando nós oramos em línguas, quando nós permitimos, né, esse momento acontecer, porque isso também o crente hoje em dia, eu acho que são poucos os que usam isso de uma maneira tão intensa assim, da oração em línguas. Eu acho difícil ver uma pessoa que ora em línguas meia hora por dia, ou consegue passar uma hora orando em línguas e entende o benefício disso tudo, né? Hoje, porque o crente não entende muito bem isso. Mas a oração em línguas, a Bíblia fala que os dons são o quê? Manifestações do Espírito Santo. Tem tradução de Bíblia, que 1 Coríntios 12, quando fala dos dons, fala que a uns é dado o dom da. E aí tem outras traduções que em outras traduções fala assim: e a outros é dada a manifestação do Espírito da. Porque o dom espiritual, como eu falei, é uma manifestação do Espírito E maiúsculo, do Espírito Santo. Então, vamos entender. Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo, ele ora no meu espírito, ele intercede por mim através do Espírito, através da oração em línguas, porque o Espírito Santo comunica no meu espírito e ele usa também a minha boca no momento da oração em línguas para orar e interceder por mim. Então, esses gemidos inexprimíveis, né, é interessante isso, porque inexprimível é uma coisa que é o quê? Inexplicável. Ninguém entende, ninguém realmente é coisa que ninguém entende, né? Esses gemidos inexprimíveis, e essa oração em línguas é algo também inexprimível. E muitas vezes quando nós fluímos nessa oração em línguas de uma forma mais intensa, quando ela começa a se manifestar de uma maneira bem intensa mesmo, o Espírito Santo, ele ora por nós através das nossas orações em línguas. Ele intercede por nós também através dessa oração em línguas no nosso espírito. Nós não entendemos, porque ele fala diretamente com Deus. Ele intercede por nós
né, diante de Deus. Então, para você ter uma noção do poder da oração em línguas, imagina uma intercessão direta do Espírito Santo por nós. Deus atende tudo que o Espírito Santo pede, porque ele pede de acordo com o quê? Com a vontade de Deus, não é nem com relação à nossa vontade. Então, ele conduz o nosso espírito na oração. O Espírito Santo sabe exatamente do que nós estamos precisando. E ele comunica isso para o nosso espírito. Deu para entender? Então, o nosso espírito, ele ora de acordo verdadeiramente com as nossas necessidades espirituais, né? O nosso espírito, ele não ora, ai Deus, dá um carro, ai eu preciso de um carro, eu preciso de um carro, né? Isso é muito da nossa alma, mas o nosso espírito, ele verdadeiramente, ele ora por realmente coisas necessárias, né? O nosso espírito, ele tem noção do corpo espiritual e ele recebe a comunicação do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tem que falar e dar uma direção para nós, ele vai falar na onde? No nosso espírito. Ele se comunica com quem? Com o nosso espírito. E o nosso espírito, quando é para nós sabermos, ele comunica a nossa mente, a nossa alma, através da consciência, intuição e comunhão, como a gente aprendeu no primeiro vídeo. Mas, quando se trata da intercessão, da oração para com Deus, a gente nem precisa ficar sabendo, né? Então, o nosso espírito, ele pede coisas para Deus, ele ora, intercede coisas para Deus que a gente não fica sabendo. A gente nem... E muitas vezes ele intercede por pessoas também que a gente não fica sabendo. Então, a oração em línguas é o Espírito Santo passando as coordenadas para o meu espírito e o meu espírito falando diretamente com Deus. É tipo uma ligação direta, sabe? Sem intermediários. Não passa nem pela mente, nem bate aqui. É uma comunicação direta. O Espírito Santo no meu espírito que comunica diretamente com Deus. Então é uma linha direta. Então a oração, isso é para você ter uma noção do benefício que é a oração em línguas. É uma coisa realmente extraordinária, é uma coisa realmente maravilhosa, porque é uma coisa que é uma comunicação que acontece no mundo espiritual e a gente não entende e a gente não vê. E essa questão do corpo espiritual, né, e do nosso espírito saber e nós não sabemos, é uma coisa tão importante, tão séria, né? Porque o espírito do homem, espírito com E minúsculo nesse caso, quando ele sabe de algumas coisas e ele tenta comunicar conosco, como nós falamos no vídeo anterior, ele vai se comunicar pela nossa consciência, pela intuição, né, e pelo momento de comunicação. Então, o Espírito, ele vai nos comunicar muitas coisas e nós temos que estar atentos para entender essa comunicação do Espírito, né? Tanto como uma mensagem do nosso próprio Espírito, quanto uma mensagem que o Espírito Santo comunicou para o nosso Espírito, que o Espírito precisa comunicar conosco. Então, é uma coisa complexa de entender, né? Precisa meditar muitas vezes acerca disso. Talvez você tenha que assistir esse vídeo aí pelo menos umas 3, 4 vezes para você começar a entender. Demorou muito para eu entender. Isso tudo que eu estou explicando aqui, que eu estou falando, são meses. Eu estou há meses, né, aprendendo, discernindo, orando. É muito tempo de oração. Eu gasto horas orando, meditando, estudando para poder entender essas comunicações aí do mundo espiritual com relação ao corpo, alma e espírito, né? Eu vou estar falando, eu posso adiantar aqui para você, mas eu não quero me ater a isso, mas no próximo vídeo eu vou estar falando sobre a cura espiritual, porque a cura ela acontece primeiro no mundo espiritual, depois ela se manifesta no corpo. Então é interessante até isso a gente comentar para você entender essa comunicação espiritual que acontece, porque a cura espiritual, quando ela acontece, por exemplo, uma cura de uma doença física, por exemplo,
O Espírito tem conhecimento do mundo espiritual, tem conhecimento de Deus, tem conhecimento do Espírito Santo, tem conhecimento de coisas que a gente não tem conhecimento. E tudo acontece primeiro no nosso espírito com relação ao que é espiritual. Então, por exemplo, eu vou na igreja e eu recebo uma oração, né, para uma cura física. Por exemplo, eu estou com um problema no meu estômago, eu estou com uma gastrite muito forte, e eu vou até a igreja e eu recebo ali uma oração. O pastor impõe as mãos sobre mim, ali ele determina e fala, está curada agora em nome de Jesus no seu estômago. Seja curada agora em nome de Jesus. Ele ora, tá? Aí você sai dali e está naquele clima espiritual, porque a igreja tem um clima espiritual muito forte, né? Por causa das orações, por causa do poder de Jesus que está ali, né? Na igreja, da unção e tal. Então, quando a pessoa põe a mão, você creu. O pastor falou, tá, o estômago está curado agora. Aí você sai dali crendo. Por quê? O teu espírito está muito vívido em você. E ele está no controle. Então você sai ali acreditando realmente que você foi curado. Porque o teu espírito crê. Porque o teu espírito sabe das coisas espirituais, né? Então o seu espírito crê. E a sua alma está quietinha ali, porque você está no culto, está mó unção, está mó poder. Então você sai dali mó crente. Tá. Aí passou, beleza. No dia seguinte do culto, depois do culto, passou, a unção passou, aquele clima espiritual passou, né? E a fé passou também. Porque a dor de estômago apareceu. E aí, o nosso espírito continua crendo, porque ele sabe das coisas espirituais, né? Ele tem esse discernimento do mundo espiritual. E o nosso espírito continua crendo na cura. Continua crendo que o pastor orou, determinou a cura e você foi curado. Só que o seu corpo ainda não entendeu. E não houve ainda uma comunicação do seu espírito com sua alma, com seu corpo. Porque primeiro acontece no espírito, depois na alma, depois no corpo. Então, o seu espírito, ele creu verdadeiramente na cura. Ele sabe que pode ser. Mas aí no dia seguinte, o seu corpo manifestou ainda a dor de estômago. Porque ele ainda não recebeu a comunicação. Porque muitas vezes a cura não é instantânea, tá? Existem alguns casos que a cura é instantânea. Botou a mão, acabou ali na hora a receber uma cura instantânea. Mas muitas vezes a cura não é instantânea. A cura, ela demora um período para se manifestar. Porque ela se manifesta primeiro no espírito, depois na alma, depois no corpo. Então, o espírito, na verdade, Jesus falou assim, Mateus 26, acho que 41, acho. Ele fala, o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E nós falamos que carne seria corpo e alma, juntos a gente relacionou com carne. Então, o espírito, na verdade, está pronto. O espírito, na verdade, crê. Só que a alma e o corpo não. Então, aí no dia seguinte, a sua alma, que já está a essa altura do campeonato, você já não orou, você já não declarou, você já não profetizou ali a cura de novo, você já não alimentou o seu espírito. Pelo contrário, você alimentou a alma e o corpo. A sua alma, ela começa a dizer, tá doendo. O seu corpo começa a mandar uma mensagem, tá doendo. Tá doendo, o estômago tá doendo. E aí a alma começa a dizer, pensamento, né? Ai meu Deus, não fui curado. Puxa, mas eu achei que realmente eu estava curada. Puxa, não estou curado. Aí o que acontece? A pessoa começa a falar, não estou curada. Puxa, pensei que tinha sido curada, não fui curada. Tô com dor, não fui curada. Acontece o quê? A alma impede que o espírito se comunique, trazendo a informação da cura. E a alma impede que a cura seja comunicada o quê? No corpo. E aí acontece o quê? É barrada a cura. A cura não, realmente ela não se manifesta. A cura não é comunicada na alma e no espírito. Mas, se a pessoa está com o espírito fortalecido, ela amanheceu no dia seguinte crendo, aleluia, fui curada, meu estômago, já não tenho mais nada do meu estômago, aleluia. E aí ela sente uma pontinha de dor, e aí ela pensa, o espírito manda uma mensagem, mas você foi curada ontem, é só crer. Creia, você foi curada ontem, creia. E a alma está lá submetendo ao espírito. Não, é verdade, eu fui curada ontem,
Eu fui curada e eu tô curada, em nome de Jesus, eu tô curada. E ali naquele momento, quando ela começa a declarar, eu tô curada, eu fui curada ontem, eu fui curada. Ela tá mandando uma mensagem pro corpo. Ela está dizendo, corpo, você foi curado. Corpo, você foi curado. E o Espírito está falando para a alma. Alma, avisa, comunica o corpo. Foi curada, aconteceu a cura. Mantém no posicionamento. Mantém para que o que é espiritual, porque a cura é espiritual. Amém? A cura da igreja é espiritual. O pastor orou, a cura é espiritual. É uma manifestação espiritual. É diferente de uma cura que vem do remédio. Tá doente, foi no médico, o médico passou antibiótico, anti-inflamatório, se tomou e ele tá fazendo ação, né? Então, a cada cápsula de remédio que você toma, tá fazendo efeito no seu corpo, tá curando. A cura também não é instantânea. Você tomou uma drágia, um comprimido de antibiótico, tá curado da garganta. Não tá. Primeiro você tem que fazer uma bateria, geralmente são 7 dias. Em alguns casos são 14 dias tomando antibiótico, para que a cura se manifeste no corpo. Não é verdade? E a cura espiritual, muitas vezes, ela não é diferente. Às vezes você toma uma bezetacil e resolveu o problema, né? Acabou a gripe. Mas, às vezes não é assim. A cura acontece primeiro no mundo espiritual. Depois ela se comunica, a alma se submete ao espírito. Não, eu vou crer. Meu espírito me diz, eu vou crer, eu vou continuar crendo, eu estou curada. E aí aquele espírito se comunica e há uma comunicação que flui para o corpo. Né? Então é uma comunicação que flui do espírito, do mundo espiritual, que se manifesta, que se comunica para o corpo físico. Olha que interessante. Então, primeiro a cura acontece no mundo espiritual. E é preciso, é necessário crer e permanecer crendo até que a cura se manifeste no corpo físico, no corpo natural. O espírito, na verdade, está pronto, o espírito crê, mas a alma e o corpo não. Então é necessário o quê? Que eu continue crendo e que eu continue com a permanência do espírito na direção e no controle das coisas. Se a alma tomar o controle, assumir o controle, acabou. A cura não se manifesta mais. Não se manifesta. Por quê? Porque foi cortado o elo espiritual que traria a existência que é espiritual. Assim é com os outros milagres. Não só com a cura física, mas com os outros milagres também é assim. É aquilo que eu falei da fé e do espiritual. O que é espiritual acontece na dimensão do espírito. Acontece na dimensão do que é espiritual, não do que é natural. E existe um tempo de manifestação. Então, tem coisas que acontecem do espiritual para o natural instantaneamente. Mas tem coisas que não são instantâneas. Tem coisas que são, né, dia a dia. Todas as minhas curas que eu experimentei hoje, até hoje, foram sucessivas. Não foi instantânea. Eu fui curada do calo nas cordas vocais. Não foi instantâneo. Foi todo dia. Todo dia eu orava e falava, eu recebo a cura, tô curada, tô curada, tô curada. Eu ia cantar, cantava uma música, já era. A voz acabava, ficava rouquíssima. E aí, oração, orava. Até o dia que realmente eu comecei a orar e declarar de uma forma... Eu comecei a ter conhecimento de que primeiro eu precisava receber o Espírito, depois da alma, depois do corpo. E eu comecei a mentalizar isso, a meditar nisso. E eu orava e falava, eu estou recebendo cura. Aleluia, está sendo curada. Ai, que glória. Ai, vai sumindo, vai sumindo, vai sumindo. Eu posso cantar porque eu fui curada. Eu já posso cantar porque eu fui curada. E às vezes eu ia cantar e ficava rouca no dia seguinte. Mas aí no dia seguinte, mesmo rouca, eu falava, mas eu tô rouca, oh meu Deus, mas não, eu já fui curada. E isso aqui daqui a pouco já não fico mais rouca. E foi assim. A gastrite foi a mesma coisa, o refluxo, a mesma coisa, tudo foi a mesma coisa. Foi progressivo. O meu olho, eu fui curada dos olhos, né? Eu usava óculos, hoje eu não uso mais. Mas foi o quê? Foi instantâneo? Abri o olho, tô enxergando.
foi progressivo. Dia, dia. Olhava tudo embaçado, aí eu abria o olho e falava, eu enxergo plenamente bem porque eu fui curada. Glória a Deus. E aquilo foi sendo comunicado. Uma coisa que nasceu no espírito, no mundo espiritual, e veio a se manifestar no mundo natural, no mundo físico. É assim que acontece. Tanto na cura física, quanto nos outros milagres. Tudo acontece primeiro no espiritual, para depois se manifestar no natural. Amém? Eu acho que eu perdi foi o meio que a linha da oração em línguas e vim para essa parte, mas eu acho que realmente foi da vontade de Deus que eu viesse para essa parte, para que a gente pudesse esclarecer logo essa parte do mundo espiritual e do que acontece no mundo espiritual e do mundo físico e também da oração. Amém? Então deu para entender isso. A oração em línguas, ela é uma ação do Espírito Santo, né, no meu espírito, que me leva a me comunicar com Deus, a orar com Deus, numa linguagem que eu não entendo, que ninguém entende, que a minha mente não participa. Então eu posso lavar a louça, eu posso dirigir o carro, posso fazer o que eu quiser, orando em línguas, sem me preocupar, porque o meu espírito vai estar orando, mas a minha mente não vai estar participando disso, né? Ele fala, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14, que nós devemos orar com o nosso espírito, mas também devemos orar com a nossa boca. Então eu vou orar um pouco com o meu espírito e eu vou orar também com o meu entendimento, para que a minha alma também seja edificada né, no meu período de comunhão, de oração. Amém? Se eu ficar orando somente também em línguas, a minha alma também vai ficar meio perdida nesse negócio. Então eu também preciso orar com o meu entendimento, até para que a minha alma também seja restaurada. O nosso espírito, ele é regenerado no momento em que aceitamos Jesus e cremos de verdade, né? O nosso espírito, ele é regenerado. Mas a nossa alma, ela não é regenerada. A nossa alma, ela é transformada. Dia a dia. Dia a dia. A nossa alma precisa ser totalmente cativa do nosso espírito com relação ao Espírito Santo, né? Então, o meu espírito precisa estar sujeito ao Espírito Santo de Deus e a minha alma precisa estar sujeita a eles, porque eles são um só, a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo. Amém? Então, a minha alma, que é a minha vontade, minhas emoções, os meus pensamentos, eles precisam ser totalmente destruídos no sentido do predomínio. Quem precisa predominar é o Espírito, né? É a consciência, é a intuição, é a comunhão, é a vontade de Deus. Então, as minhas vontades, elas precisam estar sujeitas à vontade de Deus. Deu para entender isso? Isso é uma alma sujeita. A minha alma, as minhas vontades, as minhas emoções, os meus pensamentos têm que estar sujeitos ao Espírito Santo de Deus. Porque senão eu vou ser uma crente carnal. Guiado pela carne, guiado pelo aquilo que eu sinto, pelo aquilo que eu penso, né? Pelo aquilo que eu quero. E não pode ser assim. Eu preciso ser guiado por aquilo que eu creio. Então, eu creio na cura, eu recebo a cura, eu permaneço crendo e eu sou curado. É assim que acontecem as coisas espirituais. Tudo nasce, né, no mundo espiritual. Então, para você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, no Espírito Santo, você que ainda não ora em línguas, busque, peça, jejue, ore e creia. Porque o Senhor Jesus falou, em meu nome falarão outras línguas. Então peça em nome de Jesus e o Espírito Santo vai batizar você. Você vai ser cheio do Espírito Santo até transbordar, porque é isso que é o batismo, né? O batismo nas águas, nós somos mergulhados nas águas. O batismo no Espírito Santo é nós sendo mergulhados no Espírito Santo até transbordar. Isso é o batismo no Espírito Santo, até transbordar. E se você é um crente almático, que fica no culto, pensando o tempo inteiro, né, com a sua mente, pensando o tempo inteiro, dificilmente você vai ser batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque para ser batizado com o Espírito Santo, você precisa se entregar. Você precisa se render. Você precisa orar e você precisa falar, Espírito Santo, eu me rendo.
Eu me rendo totalmente a Ti. Eu rendo para Ti o meu corpo, minha alma e o meu espírito. Porque tem gente querendo render para o Espírito Santo só o espírito, né? Mas aí ele fala, Espírito Santo, eu quero ser batizado do Espírito Santo. Mas eu não quero sair pulando, não. Eu não quero ficar gritando, não. Eu não quero isso. Eu não quero aquilo. Peraí, você está colocando regras para o Espírito Santo, então? Não dá. Você tem que se render. Você tem que falar, Espírito Santo, eu me rendo. Faz o que o Senhor quiser comigo. Se o Senhor quiser me fazer pular aqui que nem macaco, eu vou pular. Toma minha boca, enche o meu espírito até transbordar. Eu não quero mais ter controle da minha mente. Eu não quero ter controle do meu espírito. Eu não quero. Eu te dou o controle. Assume o controle do meu espírito, da minha alma e do meu corpo agora. Faz o que o Senhor quiser comigo, Espírito de Deus. Me toma, me toma, me toma, me toma. Agora, agora, agora. E começa a se concentrar nisso. E abrir a sua boca e permitir que o Espírito Santo faça o som sair. Não é você que vai determinar o som que vai sair da sua boca. Você vai começar com aleluia, 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 aleluia. Quando você pensa que não, o Espírito Santo te conduziu a fazer com que um som e uma linguagem que você não entende saia da sua boca. Muitos oram em línguas. Você não entende nada, parece que, sabe? Mas não é para entender mesmo. Quem tem que entender é o Espírito Santo. Não é você que tem que entender nada. Você tem que abrir a boca e esperar ele colocar as palavras, ele te batizar, ele te encher até transbordar. E você não vai conseguir isso enquanto você não entregar a sua alma. Você não vai conseguir ser curado no seu corpo físico enquanto você não deixar o seu espírito predominar sobre a sua alma e sobre o seu corpo. Você precisa se render totalmente ao Espírito Santo e àquilo que você crê. No momento que você fizer isso, você vai ser curado. Você vai esperar, você vai prevalecer, você vai permanecer. E a tua fé vai trazer à existência as coisas que não existem. Deus é aquele que traz à existência as coisas que não existem. E você tem a natureza de Deus. Você vai trazer à existência, pela sua fé, as coisas que não existem. É a vontade de Deus que você seja curado. É a vontade de Deus que você seja liberto. É a vontade de Deus que você seja batizado. O diabo está dizendo na sua cabeça que o Espírito Santo não quer batizar você. É o diabo. Eu digo para você, é o diabo. Não é o Espírito Santo. Porque eu tenho certeza plena que o Espírito Santo quer batizar você. O Espírito Santo quer que o seu espírito seja forte. Ore. Ore e peça. Repreende esse demônio que está dizendo na sua cabeça que o Espírito Santo não quer batizar você. Isso é mentira do diabo. O Espírito Santo quer batizar você sim. Ele vai batizar você sim. A partir do momento que você deixar de ser esse crente carnal e ser um crente espiritual. E parar de ser medroso. A Bíblia fala que em Atos capítulo 2, quando os irmãos foram batizados ali no Espírito Santo, no Pentecoste, quem via eles ali orando em línguas pensava que eles estavam bêbados, embriagados, porque eles estavam que nem bêbados, falando e cheião do Espírito Santo, bêbado do Espírito Santo, embriagado. Imagina um povo doido, cheio do Espírito Santo. Não tenha vergonha se o Espírito Santo tomar você. Não ligue para o que os outros vão falar, para o que os outros vão pensar. Pense simplesmente que você quer ser cheio do Espírito Santo. E vai ser assim com você. Assim como você crê, assim vai acontecer. Se você crê que o Espírito Santo quer batizar você, que ele vai batizar você, você vai ser batizado. Enquanto você não crê, enquanto você não pedir, enquanto você não se render, você não vai ser. Nem batizado, nem curado, nem nada vai acontecer. Você vai ser sempre esse carnal que quer as coisas, pede hoje e quer que aconteça hoje. As coisas não são assim, da noite para o dia. Primeiro elas acontecem na dimensão do Espírito. Depois elas vêm se materializar no mundo físico. Amém, querido? Meu tempo está terminado. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Peça, ore e busque. Renda-se ao Espírito Santo. Medite, leia esses textos. 1 Coríntios capítulo 14, 1 Coríntios capítulo 6, Romanos capítulo 8. Vai lendo esses textos, vai meditando, vai pedindo para o Espírito Santo te guiar nesse sentido. Que eu tenho certeza, meu irmão, você vai ser cheio do Espírito Santo.
Você vai orar em línguas muito, vai ser muito edificado. Deus vai te usar muito, vai te conceder muitos dons espirituais quando você for realmente guiado pelo Espírito. Em nome de Jesus, eu desejo que você seja. Eu oro para que você seja. E eu declaro que todos que estão assistindo esse vídeo serão batizados com o Espírito Santo nos próximos dias. Em nome de Jesus, será curado o seu corpo físico nos próximos dias. Em nome de Jesus, eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu libero essa palavra sobre todos aqueles que assistirem esses vídeos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe você. Se você quiser me encontrar, estou na Igreja Evangélica Plenitude de Deus, Estrada do Campo Limpo, 2207, ali no Campo Limpo, perto do outro IP. E se você quiser falar comigo por e-mail, mande um e-mail para mim. É Andrea, sem I, Andrea, plenitude de Deus, tudo junto, @hotmail.com. Ou me acha no Facebook, Andrea Chiappetta. Andrea Chiappetta, Chiappetta, Andrea Chiappetta. Missionário Andrea Chiappetta, eu estou no Facebook também. E se você quiser falar comigo, tirar suas dúvidas, você pode mandar e-mail para mim e com certeza vai ser um prazer poder te ajudar e até orar por você, se você também estiver precisando de intercessão nesse sentido para receber o batismo, porque eu sei que é algo que muitos cristãos anseiam e ainda não conseguiram. Amém? Deus abençoe muito sua vida, seja cheio do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Abraço a todos.